seja Deus, irmãos. Glória a Deus. Eu queria agora convidar todos a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós, nesse momento, vamos meditar um pouco na palavra de Deus e pedir que seu Espírito Santo possa falar conosco. Louvado seja o Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 18. João, capítulo 3, verso 16 ao 18. Todos acharam, amém? João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, eu te peço, Senhor, que teu Espírito Santo possa iluminar cada mente, cada coração neste lugar, e todos quantos estão acompanhando também nossa transmissão, para que compreendam, Senhor, a tua palavra esta noite, Senhor, e que por ela, Senhor, a vida de cada um de nós seja transformada. Senhor, nos abençoe e tire todo impedimento de barreira neste momento. Também te peço, meu Deus, que os filhos desta casa estejam, Senhor, em intercessão nesta hora, a fim de que Deus possa salvar vidas por meio desta ministração. Que assim seja, Senhor, que a tua bênção seja sobre nós. E eu te peço, Senhor, o teu auxílio para expor aquilo que ministrasse ao meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Bem, meus irmãos, hoje é dia 15, nós estamos a 10 dias de celebrarmos o Natal. É uma data que foi estabelecida há muito tempo como memorial do nascimento de Jesus Cristo. Semana retrasada, nós tivemos a oportunidade de irmos ao shopping e a outros lugares também, e nós vimos, como eu fui uma vez também no supermercado Bom Que Só, no atacadão do Bom Que Só, né? E vi lá a figura do Papai Noel. Quem não conhece aqui Papai Noel, né? Acho que todo mundo tem noção da figura do velhinho, não tem? Do Papai Noel? Muito bem. No entanto, esse dia de Natal não tem a ver com o Papai Noel. Na verdade, ele nem deveria estar presente nesse dia, porque esse dia é o dia que marca ou que se celebra o nascimento de Jesus Cristo. Na verdade, a encarnação do Filho de Deus. Porque ele já existia antes. Ele já estava com o Pai na glória. Mas então, houve algo que o próprio Pai designou para que fosse feito, em que houvesse a necessidade de Jesus encarnar como ser humano, nascer da Virgem Maria, crescer, viver uma vida totalmente consagrada a Deus, seu Pai, e depois ser levado a uma cruz. Uma morte sacrificial. Todos nós sabemos que ao longo dos anos, pelo menos em nossa nação, não é? Isto é relembrado anualmente, tanto o seu nascimento como também a sua morte. Porque quando nós ultrapassarmos esse ano de 2024, que adentrarmos o ano de 2025, lá por meio do mês de março, abril em diante, alguma coisa assim, já vai estar sendo referido algo sobre a obra de Jesus Cristo também, que é a sua
paixão, ou a sua morte, ou crucificação. Então nós temos isso diante de nós, irmãos. Mas quando nós nos deparamos com isso, nós deveríamos pelo menos ficar interessados qual deveria ser a razão, ou qual deve ser a razão, ou qual foi a razão, ou por que Jesus nasceu como um homem. E aí, olhando para o texto que nós acabamos de ler, nós temos algumas respostas, não é? Bem, o texto vai dizer, tá bom, que em virtude do amor de Deus pelo mundo, e esse mundo aqui representa as pessoas, tá? O amor de Deus pelas pessoas, Deus então envia o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, por isso que mundo aqui é pessoa e não o mundo criação, tá bom? Mas o mundo pessoa, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí mais na frente ele diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando nós lembrarmos desse dia 25, ou desse Natal, ou dessa data tão importante, nós precisamos pensar a razão pelo qual ele nasceu, ele veio a este mundo. E a razão foi porque ele veio salvar a sua alma. Ele veio para salvar você. Ele veio para te salvar. Você já pensou sobre isso? Já passou isso por sua cabeça? Às vezes nós celebramos o Natal, nós chamamos a família, fazemos grandes banquetes, mas nunca pensamos a razão pelo qual ele veio ou ele nasceu. E ele nasceu, segundo esse texto, para salvar a sua alma. Ele veio para isso. E o texto é bem claro, porque diz que Deus enviou ele ao mundo para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Você já pensou que julgamento é esse? Ou por que a causa deste julgamento? O que isso tem a ver comigo? Bem, eu quero contar alguns fatos bíblicos para esclarecer isso, tá bom? Primeiro de tudo, a Bíblia declara que no fim dos tempos Deus vai julgar todo mundo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, quando o apóstolo Paulo está discursando no Areópago, em Atenas, ele fala que Deus não levou em conta o tempo da vossa ignorância. Mas agora, nesse exato momento, vocês que me ouvem e aqueles que ouviram Paulo naquele tempo, estão sendo notificados. Todos nós aqui, todos quantos estão me acompanhando por essa transmissão, estão sendo notificados que haverá um julgamento. E quem vai estar julgando é esse mesmo Jesus que veio para salvar. Porque Deus confiou a ele todas as coisas. E no fim dos tempos, esse Jesus que já veio e que morreu para salvar a sua alma, ele voltará outra vez. E quando ele voltar, a Bíblia diz que ele vai reunir todos nós na presença dele. E segundo o texto de Mateus, capítulo 25, ele vai separar as ovelhas ou aqueles que creem nele para a sua direita e aqueles que não creem nele para a sua esquerda, porque é hora do julgamento. E aí então ele vai dizer aos da sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse da herança que está reservada ou preparada para vocês antes da fundação do mundo. Isso é para os que creem. Mas para os que estão à sua esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Sejam todos vocês lançados no inferno, no lago que arde em fogo e enxofre. E é isso que vai acontecer. E por que o ser humano vai ser julgado? Por que o ser humano vai ser julgado?
Porque quando Deus criou o mundo e Ele formou o primeiro ser humano, Adão, Ele fez um pacto com Adão, dando a ele um mandamento, um único mandamento, para que ele obedecesse. E ele teria que obedecer esse mandamento para viver desfrutando da presença de Deus e de todas as boas dádivas de Deus nesta terra, se ele obedecesse este mandamento. E o mandamento foi que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que ele comesse desse fruto, ele certamente morreria. E a Bíblia diz que por causa de Adão, toda a raça humana, por ser descendente dele, herdou a culpa e o pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo número 5, versículo de número 12, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e depois do pecado a morte, é por isso que todos os seres humanos estão destinados a morrer, todos sem exceção, a não ser no dia da volta dele, em que os que estiverem vivos vão ser levados para estarem diante dele. Mas todos os demais morrerão, e a gente tem esse testemunho diante de nós cotidianamente, porque quem aqui já não viu um sepultamento de alguém? Quem aqui já não participou de um velório? Quem aqui não olha para você dia após dia e está vendo que você está caminhando, está envelhecendo e que um dia você vai morrer? E possa ser que Deus possa até querer levar você antes de você envelhecer muitos anos ainda. Nós não sabemos o dia em que a morte chegará para nós. Isso é um mistério divino. É algo que só Deus sabe e pode efetuar e fazer. Mas diante desta realidade de sermos descendentes de Adão, Deus então colocou essa culpa e esse pecado em nós. E todas as vezes que nós pecamos diante de Deus, nós estamos sujeitos ao julgamento de Deus. E a Bíblia diz que não existe um ser humano sequer que não peque. E dentre todos os mandamentos que Deus estabeleceu, todos eles, se qualquer um de nós transgredir ou desobedecer um só, apenas um, a Bíblia diz, segundo Tiago, capítulo 2, que nós somos culpados de todos, somos réu de morte. Também Deus diz, no livro de Gênesis, que a alma que pecar, essa morrerá, será julgada por ele. Então não há como escapar do julgamento de Deus. Todos nós seremos julgados por Deus. A única maneira de alguém escapar do julgamento ou da ira de Deus é crendo em Jesus Cristo, o Filho de Deus. É a única maneira. Foi assim que Deus estabeleceu. Foi o próprio Deus que estabeleceu. Aí você imagine agora a razão pelo qual Deus, em virtude de ver o ser humano, ou todos os seres humanos perdidos, condenados por causa de suas transgressões, qualquer que tenha sido ela, uma pequena mentira, uma cobiça no coração, um desejo por alguém alheio, um adultério, um roubo, um furto, um falso testemunho, ou qualquer outra coisa que alguém possa ter cometido, já é réu de morte. E não há como escapar desse julgamento. Mas aí Deus, amando o mundo, envia uma solução. A única solução. E aí não existe outra maneira de alguém se salvar desse julgamento, desta condenação, a não ser por meio de Jesus Cristo. Se você lê a Sagrada Escritura, se você lê a Bíblia, se você lê os Evangelhos, você vai observar que em todo tempo Jesus diz isso. Ele testemunha acerca de si mesmo. Também o próprio Deus dá testemunho que Ele enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Essa é a garantia. E quando nós lemos a Sagrada Escritura, vemos Jesus dizer: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim nunca morrerá. E aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, não morrerá eternamente, porque ele vai ressuscitar e vai viver com o Senhor. O Senhor diz isso. Ele diz também: ninguém pode ir a Deus ou à presença de Deus se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz isso. Pedro, testemunhando acerca disso em Atos dos Apóstolos, quando está pregando para aquela multidão, ele diz: não existe outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos, a saber, Jesus Cristo, homem. É apenas por meio de Jesus. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 5, ele diz que há um só Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, Filho de Deus. Então, quando nós olhamos para essa realidade diante de nós, e essa verdade sendo exposta na Sagrada Escritura, nós precisamos pensar acerca da nossa vida. Você que cotidianamente, aliás, que anualmente celebra o Natal, em vez de pensar somente em Peru, pense em sua alma. Pense onde ela vai passar a eternidade. No céu ou no inferno. Hoje no mundo deve ter morrido milhares de pessoas. E a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 9, verso 27, que depois da morte segue-se o juízo. O homem é sepultado, sua alma comparece diante de Deus, e Deus destina ele, se ele creu em Jesus, para o paraíso. Se ele não creu em Jesus, para o fogo do inferno. É isso que a Bíblia diz. Não existe outro caminho. Só existem essas duas possibilidades. E o que você tem feito em sua vida? E se você acaba de ler esse texto juntamente comigo, e perceber o que o texto está dizendo, que Deus, Ele amou você, a ponto de enviar o Filho dEle, para que você possa crer nele e ser salvo. E aí você resolve não crer nele. O texto bíblico diz claramente: quem nele crê não é julgado. Mas o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você já pensou sobre isso? Quero que você reflita também nesse outro texto. No verso de número 36 desse mesmo capítulo, do capítulo 3. O verso 36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida eterna. Não tem a vida eterna. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Veja como isso é sério. Então, diante dessa realidade, você que está aqui esta noite, que está nos visitando, e que ouviu esta mensagem esta noite, você precisa tomar uma decisão de crer em Jesus ou não crer em Jesus. Então eu quero perguntar se há alguém aqui esta noite que gostaria de crer no Senhor Jesus Cristo e confessar isso publicamente. Se há alguém aqui que gostaria de manifestar a sua fé em Jesus, levante sua mão e eu quero orar por você. Há alguém aqui que gostaria de fazer isso? De confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, a fim de você receber a vida eterna e não ser julgado no grande dia do julgamento do Senhor? Se há, levante sua mão onde você estiver e eu quero fazer uma oração por você. Há alguém que gostaria de fazer isso?
Se não há, vamos orar. Vamos agradecer a Deus, aqueles que já creem no Senhor Jesus Cristo, porque estes que creem estão livres da condenação. Mas aqueles que não creem serão condenados, segundo a palavra do nosso Deus. Então oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eu te louvo, Senhor, e bendigo o teu santo nome por tua palavra, pois ela é a tua verdade. Senhor, que o Senhor possa, Deus, aplicá-la graciosamente nos corações de todos, Senhor. E aqueles, ó Deus, que manifestam sua fé em teu Filho, Senhor, possam se regozijar, alegrar-se, porque receberam a vida eterna. Quanto aos demais, ó Deus, que teu Espírito Santo possa, Senhor, lançar o verdadeiro arrependimento, Senhor, e que eles possam, por tua misericórdia, serem trazidos a teu Filho, a fim, ó Deus, de que sejam perdoados os seus pecados e que andem em novidade de vida. Que assim seja, ó Deus, que o Senhor abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.